que nós estamos. Em nome de Jesus Cristo, abençoa o pastor Pedro, na presença do Senhor. Amém. Deixa o friozinho da barriga. Irmão, boa noite. Conta-se que numa determinada tribo indígena, eu estava com outro microfone, era mais fácil. Esse aqui eu vou ter que... Numa determinada tribo indígena, não sei se no Brasil ou fora do Brasil, havia um costume de que quando o indinho, o índio, era, quem sabe, adolescente, o jovem, que estava pronto a entrar para ser um guerreiro, ou um homem da tribo, ele tinha que passar por um teste. Ele precisava passar por um teste. E o teste consistia em quê? Ele era levado para a selva, com as olhos vendadas, e ele tinha que ficar uma noite toda sentado numa árvore, sozinho, ali na selva, sozinho, e dessa maneira ele tinha que mostrar a coragem dele de ficar a noite inteira ali até no outro dia certo, sem ir para casa, sem chorar, sem nada. Ele tinha que ser, era desse jeito. Ele tinha que aguentar firme. E um determinado pai levou então o filho para fazer essa teste, essa experiência. Colocou a venda nos olhos do rapaz e falou: senta nesse galho aqui dessa árvore e você já sabe qual é o procedimento. Amanhã cedo eu vou chegar aqui, vou falar o seu nome, você vai tirar a venda, aí eu fico sabendo se você passou no teste ou ainda não. Ou não. Se você não tiver aqui e foi embora para casa é porque você não passou. E seria assim, um desastre na vida do rapaz. Ele seria, assim, seria uma desmoralização, né, dele diante da tribo. E assim foi feito. O jovem foi embora, ficou lá na árvore, o pai dele vendou seus olhos lá no meio da selva e foi embora. E então esse jovem ficou ali a noite toda, ali passando frio, passando medo, né? E quando é de manhã, ele ouviu a voz do pai dele: pode tirar a venda. E quando ele tira a venda, ele percebeu que o pai dele estava a noite inteira sentado num outro galho, perto dele, o vigiando, ou protegendo. Então ele ficou assustado, viu o pai dele ali, né? Aí perguntou para ele como foi a sua experiência. Então ele disse o seguinte: olha, eu tive muito medo. A hora que eu via miado de onça, rugido de leão, cobra passando aí, rastejando, eu tive muito medo. Tive muito medo. Mas eu sentia dentro de mim que algo estava me protegendo. Eu sentia, não sei como, eu não vi nada, mas eu ficava assim tranquilo que alguma coisa estava me protegendo. E essa proteção ele estava recebendo do seu pai. O pai dele não o abandonou lá para poder passar o teste, ele ficou junto. Se viesse um leão, ele dá jeito, né? Se viesse uma cobra, assim Deus faz conosco, e a gente vai ver no decorrer da nossa pequena mensagem que é assim que Deus faz com a gente também. Ele nos protege, embora muitas vezes nós pensamos que estamos sozinhos. Então, irmãos, 3 palavras. E nós vamos... Eu busquei no Espírito Santo, né? Essa semana, quando o pastor Bruno pediu que eu estivesse pregando hoje, e eu procurei 3 palavras, eu procurei no Espírito, o que eu devia falar. E, geralmente é assim que a gente faz, não é, Tony? Senhor, o que o Senhor quer que eu fale para a igreja? A igreja é sua. O que o Senhor quer? Então Deus me deu 3 palavras para a gente meditar rapidamente sobre elas essa noite. Intimidade, confiança e prazer. Alguém pode repetir para mim o que eu falei? Olha que bom, hein? Opção de gente falar ao mesmo tempo. Vamos falar todos nós ao mesmo tempo agora? Intimidade, confiança e prazer. Se os irmãos forem para casa, depois do que eu vou falar, e não lembrar de nada do que eu disse aqui na frente, porque a gente não é um computador, né? Que tudo que fala a gente se lembra. Mas se essas 3 palavras ficarem no nosso coração e na nossa mente nessa noite, o Espírito Santo vai ficar muito feliz e eu vou ficar mais feliz ainda. Dessas 3 palavras: intimidade, confiança e prazer. Irmãos, existem 3 personagens bíblicos. Interessante que na igreja presbiteriana, que nós somos oriundos de igreja presbiteriana, tudo é 3, né? Não é, Tony? Tudo é 3. Se os irmãos
prestarem atenção, quando o pastor Bruno estiver pregando aqui na frente, ou o Dinho, ou o Tony, vão perceber claramente que existem 3 divisões. Fala de uma coisa, de outra, mas tudo encaixado numa outra. Então, esse é o tripé do culto, da pregação presbiteriana. Então, são 3 palavras, né? Intimidade, confiança e prazer. E existem 3 personagens, já estou falando em 3, que eu admiro muito na Bíblia. São do Velho Testamento, são 3 personagens, eu admiro todos eles, entendeu? Mas tem uns que a gente admira mais. Tem mais, assim, gosta mais de falar sobre ele, porque são assuntos sobre essas 3 que eu estou falando, que eu vou falar, são pessoas que tudo que se fala a respeito do que eles ensinaram é coisa novidade. Cada dia nós aprendemos alguma coisa com os ensinos desses 3 personagens bíblicos. O primeiro é Moisés. Moisés. A gente se fosse pregar sobre Moisés, né, Tony? Ficava aqui uma semana inteira, um mês inteiro, né? Sobre os ensinamentos e a vida de Moisés. Então, quando a gente ficou pensando em Moisés, né? E essa semana nós tivemos, infelizmente eu não pude estar aqui na sexta-feira. Qual foi o tema mesmo? Alguém se lembra do tema de sexta-feira? Inspiração do Espírito, não é isso? O Espírito Santo e a inspiração das Escrituras. Não foi mais ou menos isso? Eu li em casa, por isso que eu estou dizendo. Então, eu fico imaginando esse personagem, Moisés, inspirado por Deus para escrever o Pentateuco, e quando ele chega ali no comecinho, ali, né, no Gênesis, ele escreve sobre a criação do homem. Como Deus formou o homem. Ele fez um boneco, papapá, né? Foi isso que veio na cabeça de Moisés. E a coragem para escrever isso? Isso vai ser motivo de chacota para mim. Falar que Deus formou o homem desse jeito, o pó da terra, e soprou no seu nariz sobre de vida. Eu tenho a impressão que ele ficou assim, meio desconfiado, mas a inspiração do Espírito é tamanho que falou, escreve e acabou. É isso que é para escrever, que o homem foi formado do pó da terra. Irmãos, e faz uns 4.000 anos, 5.000 anos que Moisés escreveu isso, não é? E até hoje não houve, assim, argumentos que derrubassem essa verdade. Para nós, verdade. Tem gente que não acredita, tudo bem, a gente respeita, mas eles não acreditam, mas não têm coragem de escrever alguma coisa contestando, que não foi assim. Até a ciência, né? Fala que tudo tem no nosso corpo, tem na Terra. É interessante isso, né? Tudo que tem, tudo sais, água, tudo que nós temos no corpo, até a quantidade de água, né? 70% de água. E o globo terrestre também tem 70% de água. E nós, no nosso corpo, é 70%. Quando começa a ficar aí, né? 60%, vem a sede, você vai lá, toma um copo d'água, repõe o reservatório e continua vivendo. Então, tudo. Então, Moisés escreveu, ele ficou meio intranquilo, mas ele escreveu aquilo que o Espírito estava inspirando para que ele fizesse. Isaías, estou lembrando de Isaías, quando ele escreveu, eis que a virgem dará à luz um filho, também deve ter tido a mesma experiência de Moisés. Imagina, virgem da luz de um filho? Isso é um absurdo. Isaías escreveu, sim, inspirado pelo Espírito, né? Ele escreveu. E até hoje também ninguém nos teve contestação daquilo que ele escreveu. E hoje, quando nós conhecemos o resto da Bíblia, o Novo Testamento, a gente sabe por que Jesus nasceu de uma virgem. Não é isso, Tony? Não é isso, Gabriel? Então nós sabemos. Talvez na época que Isaías escreveu, o pessoal ficou meio desconfiado, ficou meio intranquilo, né? Mas olha, por quê, né? Por que uma virgem? Né? Ficaram intranquilos. Mas hoje nós sabemos o porquê. E nós podemos ter aula sobre isso, né? Por que foi de uma virgem? Não vamos falar sobre isso agora. Mas eles tiveram coragem de escrever inspirado pelo Espírito Santo. E é interessante, irmãos, que o mesmo Espírito que inspirou os personagens para escrever a Bíblia. 4.000 anos atrás, 2.000 anos com o ensino de Paulo, é o mesmo Espírito que me ilumina para entender. É o mesmo Espírito que está em nós, me ensinando e me iluminando para entender o que eles escreveram. Por isso que hoje eu fico tranquilo com respeito àquilo que Isaías escreveu. Eu fico tranquilo com respeito àquilo que Moisés escreveu com
com a maneira com que foi criado o homem. Eu fico muito à vontade, porque o Espírito me ilumina e coloca dentro do meu coração a verdade. E muitas vezes a pessoa que não tem esse Espírito, é por isso que desconfia, por isso que não confia. Eu tenho uma irmã que uns tempos atrás eu estava na casa dela, e ela é absurdo quando eu falei da Virgem, né? Ela falou, nossa, isso é a história da carochinha. Você acredita, irmão, você acredita nisso mesmo? Ela perguntou para mim. Eu acredito. Mas você é uma pessoa tão inteligente, acreditar numa coisa dessa? Eu falei, acredito sim. Aí a gente em conversa acabou tendo umas contradições, que ela não acreditava, mas acreditava nas coisas que não veio com o nosso caso aqui. Eu falei, então, olha como é que você é incoerente. Você não quer acreditar nisso, mas acredita naquilo, que é muito pior do que acreditar que uma virgem poderá, assim, como aconteceu, sob a influência do Espírito Santo. E o terceiro personagem nosso, né? O segundo é Paulo, né? Paulo também, gente, os escritos dele há 2000 anos atrás, inspirado pelo Espírito, vale para nós hoje. Quantos ensinos que nós temos de Paulo nas nossas igrejas, na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Coisas que nós queremos, às vezes, entender, e nós vamos nos escritos de Paulo, para as cartas que ele escreveu, e a gente entende muita coisa com respeito a Jesus. Olha, Hebreus, a gente não sabe se Paulo foi ou não o escritor de Hebreus, mas quando a gente estudamos aí Hebreus, e vimos de como o escritor de Hebreus fala de Jesus para nós como homem. E nós, iluminado pelo Espírito Santo, nós acreditamos. Né? A gente assimila para a minha vida, para a nossa vida, esses ensinos. É o Espírito que me ilumina para isso, para que nós possamos entender aquilo que ele inspirou as pessoas para escrever. E, em terceiro lugar, Davi. Esse Davi, então, irmãos, se nós tivéssemos aqui, eu, Tony, e as pessoas que pregam aqui, pastor Sander, pastor Bruno, a gente vai pregar só sobre Davi em uns 2 anos. Pode ser? Pode. Nós teríamos assunto para 2 anos. Para 1 ano, para muito tempo. É um assunto inesgotável. Falar de Davi. Então, quanto mais nós falamos de Davi, mais nós temos experiência dele para nós, nos incentivando a acreditar mais em Deus, e também a experiência com o Espírito Santo para nos iluminar, para acreditar naquilo que Davi escreveu. Muito bem. Salmo 23. O Espírito mandou que me inspirou, me iluminou para falar das 3 palavras. Né? Quais palavras? Intimidade, confiança e prazer. Então ele me deu no meu coração o Salmo 23. Falei, vai no Salmo 23 que você encontra tudo que você precisa. Irmão, e é uma verdade. O Salmo 23 tem tudo que nós precisamos, como cristãos. É só ver. E também, agora eu vou repetir de novo. Se nós resolvêssemos, né, pastor Sander, vamos pregar só sobre o Salmo 23. Aí nós teríamos uma quantidade enorme de sermões. Por exemplo, o Senhor é o meu pastor. Dá 3 sermões. O Senhor é um sermão, né, aquilo que ele é, e pastor. Olha, já dá 3 sermões. E se nós formos falando, cada versículo, cada palavra do Salmo 23 dá um sermão, dá uma orientação, dá uma orientação para nós de como nós devemos nos portar. Então, o Salmo 23 é um desses desse salmo. Tinha um pastor em São Paulo, desculpa, posso tomar um pouquinho d'água? Que eu vou ter que tomar mesmo. Pastor, que eu não recordo o nome dele, mas ele tinha uma dinâmica. Quando chegava alguém em São Paulo que visitava a igreja dele, ele chegava lá, ô, pastor fulano, sabia o nome, né? Pastor fulano, nossa, eu aqui estou visitando a sua igreja, eu sou lá do interior, eu sou lá de Uberaba, não sei se é de Uberaba, mas eu estou aqui visitando a igreja. E tudo mais, começando a conversar, ele fala, olha, eu sei que vocês têm aí um trabalho de assistência social. Nós tivemos uma experiência outro dia aí com respeito a isso, né? Pessoa que veio aqui buscando assistência social e nós não demos, não apareceu mais. Os irmãos lembram disso, né, pai? Então, ele fazia um teste. Eu falei, eu vou fazer um teste com esse camarada. São 2 testes. É um teste. Para ver se realmente ele é crente. O mínimo que ele tem que saber. Ele falava, fala para mim João 3,16. E agora? Se falava, ele falou, bom, é o primeiro
primeira fase do teste. Agora me fala do Salmo 23. Não precisa você recitar ele inteiro, não. Se recitar, melhor ainda. Eu acho que nós aqui conseguimos recitar, se fosse preciso, né? O Salmo 23. São 6 versículos só. Como ele fala muito de perto ao nosso coração, eu tenho a impressão que nós conseguiríamos recitar. Então ele mandava falar sobre o Salmo 23. Se a pessoa falava, ele falava, bom, o indicativo é que é realmente crente. Mas se não soubesse, irmãos, ele fala, olha, infelizmente nós não vamos te ajudar, porque eu estou desconfiado que você não é de igreja nenhuma. Então, o mínimo que nós temos que saber da Bíblia é isso. É João 3,16 e o Salmo 23. Porque o Salmo 23 nos norteia para uma série de orientação quanto à nossa vida nas mãos de Deus. Então, Davi, quando estava lá, né, pensando em escrever alguma coisa, que é o Salmo 23, então veio na mente de Davi, sabe o quê? A sua meninice, a sua época de adolescente, né? Olha, nossa, como foi a minha adolescência? Como foi a sua adolescência, pastor Nivaldo? Dá para lembrar alguma coisa da sua adolescência, de 4, 5, 6 anos, 7 anos? E eu era bem peralta, viu? Eu era bem custosinho. Umas surras que a minha mãe me dava que eu precisei tomar mesmo. Hoje eu reconheço. Meu pai não batia não, mas minha mãe batia. E ela batia para valer, de peraltices que eu fazia. Então Davi começa a lembrar da sua época de adolescente. E sabe o que veio na cabeça de Davi? Aquilo que ele fazia. Que ele era um quê? Um pastor de ovelha. Ele tomava conta das ovelhas da família. Então Davi veio na cabeça dele, nossa, como eu era como pastor. Nossa, olha como eu fazia, né? E como que Davi fazia? Davi amava o que ele fazia. Davi era um bom pastor. Ele amava tudo aquilo, ele levava as ovelhas com muito carinho. E outra coisa, irmãos, eu tenho a impressão que Davi sabia o nome de cada uma. Porque nós temos essa tendência, né, de dar nome aos nossos animais, não é isso? Quem tem gato aí? Como chama o seu gato, irmã? Olha aí, ó. Quem tem cachorro? Como chama o seu cachorro? Olha aí, ó. Então, eu estava conversando com a Bel sobre isso, dar nome aos animais, e ela estava contando que o pai dela tinha um sítio aí, no estado de São Paulo, na sua meninice, a Isabel, e ela falou que tinha algumas vacas, tinha lá um burro, que ela falou o nome dele, eu esqueci, Euclides, chamava Euclides o nome do burro. E alguns animais, um cavalo, algumas vacas. Irmãos, ela disse que ficava impressionada, que quando o pai dela ia fazer ordenha, né? Alguém que é de roça deve saber, todo mundo está balançando a cabeça que é. Ia fazer ordenha, o pai dela pegava o bezerrinho, segurava o bezerrinho e falava o nome. A vaca saía lá do meio. Eu ia pedindo licença, né? Opa, sou eu. De falar o nome. A Bel disse que ficava assim, impressionada. E não é mentira, não, porque eu estava outro dia num sítio de um amigo meu aqui perto de Veríssimo, e tinha quando as vacas chegaram para ir no coxo, ele falou para mim, vocês querem ver? Eu disse, fazer uma experiência. Fulana, falava o nome. A vaca levantava a cabeça lá no meio das outras. Se estava comendo, ela levantava a cabeça também. Aqui me deixou assim, bem impressionado. Então nós temos mania de dar nome aos animais. E Davi, por certeza, ele sabia o nome de cada ovelha. Eu não sei se ele tinha 50, 100, eu não sei quantas. Mas ele tinha um rebanho de ovelhas. E ele sabia o nome de cada uma delas. A pastora Miriam falou agora mesmo aqui, né, pastora Miriam? Que Jesus conhece também as suas ovelhas, que somos nós, pelo nome. Foi o que ela disse aqui, vamos estar lembrados aqui na abertura. Jesus nos conhece pelo nome. Ele falou, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. É o que Jesus falou. Talvez Davi, quando estava escrevendo o Salmo, ele estava fazendo uma projeção profética com respeito a Jesus. Por isso que Jesus vem, eu sou o bom pastor. Talvez Jesus, né, deve ter lido quando criança com respeito ao Salmo 23, né? E não que ele aprendeu, mas foi Davi que aprendeu com ele. Então ele se apresenta para nós. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E Davi, irmão, dava a vida pelas ovelhas. E conhecia cada uma pelo nome. E depois nós vamos falar aqui alguma coisa com respeito a isso. Então Davi conhecia as suas ovelhas. E Jesus nos conhece.
no meio de 6 bilhões de pessoas, né, que existem no mundo hoje, olha de cima, o Pedro lá, ó. Olha o Murilo, ele conhece a nossa vida, ele conhece a cada um de nós pelo nome. E tem um corinho que fala, ele nos chama pelo nome, né? Jesus nos chama pelo nome, ele nos conhece pelo nome. Ele sabe de que eu preciso. Então Davi era esse pastor que sabia o nome de todas as ovelhas. Então a adolescência de Davi foi em torno de cuidar de ovelhas. E por isso é que ele escreve o Salmo 23, que fala de ovelha e que fala de pastor. Ele estava bem à vontade. Davi escreveu dos 150 salmos que tem, 74 que tem o nome dele. Mas eu acredito até que foi mais, que tem um salmo aqui que não tem o nome dele, mas a gente olha assim, lê e fala, olha, eu estou desconfiado que foi Davi que escreveu. A gente não afirma, mas fica desconfiado. Então, Davi, 74 salmos ele escreveu. Mas para mim, irmãos, o salmo que é a cara de Davi é o Salmo 23. É o Salmo 23. Porque ele está relatando uma experiência de agora como ovelha de Deus, né? Ovelha de Deus, daquilo que as ovelhas eram com ele quando ele era pastor de ovelha. Aquele carinho que as ovelhas, né, devia ter por ele. Ovelha é um animal muito complicado, né, de cuidar, dizem, né? E que precisa ter muito carinho com a ovelha. Precisa ter ir na frente. Interessante que parece que o pastor não toca as ovelhas, né? Ele vai à frente e as ovelhas seguem. Eu tenho a impressão que Davi, ele ficava cantando quando ele saía para levar as ovelhas para o pasto, né? Ele saía cantando. E por que as ovelhas o seguiam? Todas elas. Porque sabia que ele ia levando aquelas ovelhas para um lugar seguro, de relva verdinha, né? Não estava levando ela para os matadouro, mas sabia, cada ovelha sabia que Davi estava levando para um lugar seguro. E quando nós vemos Jesus também, né, irmãos, ele nos leva para um lugar seguro, quando a gente ouve a voz dele, a orientação dele. Então, Davi, no Salmo 23, ele fala isso. Eu escrevi aqui, o Salmo 23 nos ajuda a enfrentar as dificuldades. Ajuda na orientação. Outro dia, um pregador aí que eu estava ouvindo, né, com muito prazer, numa quarta-feira, e ele estava falando sobre Deus, e ele falou assim, a gente pede ajuda a Deus. Posso falar isso, Fernando? Mas a gente tem que pedir orientação. Foi mais ou menos o que eu entendi, pelo menos. Viu? Que Deus quer te ajudar, mas Ele quer te orientar para que você faça você mesmo, sob orientação dele, para resolver as suas dificuldades, os seus problemas. Eu estava brigando com a minha esposa hoje, ela está muito gripada, e o médico deu um monte de remédio e eu não queria tomar. Eu falei assim, nós pedimos a Deus orientação para te levar no médico. Levamos você no médico. O médico te olhou, o papai examinou, tirou, e te deu um remédio. Agora você não quer tomar? Então não vai pedir a Deus para ajudar, não, porque Ele está te dando orientação. E graças a Deus nós temos o dinheiro para ir na drogasia e comprar. Nós temos os recursos para isso. Então não fala que Deus depois está te traindo, não está querendo tirar a sua tosse, não. Ele está dando os meios. E é dessa maneira que Deus age na nossa vida, nos dá a orientação para que nós possamos fazer aquilo que Ele quer. Então a primeira palavra nossa, então, foi intimidade. Intimidade. Irmãos, de 1 a 10, eu não sei, eu posso dizer, né, de 1 a 10, eu não vou dizer o que eu penso de mim mesmo, de 1 a 10, como está a minha intimidade com Deus, mas cada um de nós aqui sabemos, né? Mas eu tenho a impressão que Davi estava no 10. A intimidade de Davi com Deus era coisa estupenda. E a intimidade é consequência de convivência, não é isso? A convivência vão fazer que nós vamos tendo mais intimidade com as pessoas. Por exemplo, pastor Sandra, né? Eu já sei algumas coisas da vida dele aí, o que ele gosta de comer, etc, né? Por quê? Porque eu tenho convivido com ele, com outros irmãos que também. Então a convivência nos torna íntimo com alguém. E a convivência de Davi o tornava íntimo com Deus. Era 10. Então Davi tinha intimidade, porque Davi tinha convivência com Deus. Aquela convivência que tudo ele dependia de Deus. Não é isso? Quando a gente lê os Salmos,
de Davi, e vamos lembrar que tem algumas expressões aqui que ele fala, né, sobre guerras, né? Ele precisava disso, ele tinha um exército muito bom. Ele talvez nem precisasse, não, o meu exército dá conta dos filisteus aqui em 2 minutos. Mas Davi não fazia isso. Davi confiava no Deus para ir fazer guerra. E o tempo todo, eu tenho a impressão que ele ficava pedindo a Deus ajuda. E, irmão, é convivência. Outro dia aconteceu um negócio até interessante, de convivência, de Deus, né? Eu estava fazendo tinha uma casinha no fundo da minha casa que a pessoa alugou, e não estava funcionando uma das tomadas que ele precisava para pôr televisão. E também não estava funcionando uma lâmpada. Falei, vou ver o que está acontecendo, né? Eu não sou eletricista não, mas vamos ver. Aí eu olhei, os fios tudo no lugar, peguei um teste por lá, estava passando positivo. Falei, gente, onde está isso? Está tudo ligado. E não acende. Aí eu fiquei pensando, foi agora? Foi, meu Deus, dá uma orientação. Meu Senhor, eu apelei mesmo para Deus. Falei, Deus, me dá uma orientação, eu preciso resolver isso. Eu cheguei lá, puxei um fiozinho, estava quebrado dentro da fita isolante. Falei, ô Senhor, aleluia. Obrigado por ter me dado essa orientação. Então, a convivência com Deus nos leva a isso. A qualquer coisinha da nossa vida, apelar para Ele. Não é isso? Assim como Davi também, por causa da sua intimidade e a sua convivência, ele apelava para Deus. A intimidade vem também como resultado de relacionamento. Relacionamento. Quando eu começo a me relacionar muito com alguma coisa, ou com pessoas, principalmente, vem a intimidade. E a intimidade que eu falo é você poder contar a sua experiência, né, para alguém, contar as suas dificuldades. Muitas vezes contar algum pecado que a gente quer, né, comentar, né? É isso mesmo, a intimidade é isso aí. E essa intimidade vem da convivência e vem do relacionamento. Mas vem também do conhecimento. Para ter intimidade com alguém, eu preciso ter conhecimento. Eu não vou sair na rua aí, primeira pessoa que eu encontro, eu falo, vem cá, deixa eu te contar a minha vida, os meus problemas. Eu não faço isso. Mas se eu encontrar com eu esqueço o nome dele aí, o Eric, não? O Wilke. Se eu encontrar com o Wilke, passeando e preocupado, foi o Wilke. Vem cá, meu irmão. Eu estou com essa preocupação, estou com essa dificuldade. Me ajuda aqui a orar, me dá uma orientação. Aí eu vou fazer isso, porque eu conheço ele. Já tenho uma certa intimidade com ele. Não é isso? Eu tenho um certo conhecimento dele. Então, é esse que Davi fazia. Então, Davi era 10 porque ele tinha convivência com Deus, ele tinha intimidade, ele tinha relacionamento e tinha conhecimento. E não falava agora mesmo com respeito a conhecimento, de como Davi aprendeu a conhecer Deus. Então, a intimidade, tá bom assim? Tá bom só esse pouquinho sobre intimidade? Foi o que eu pensei sobre intimidade. Poderia ter mais coisas para falar, mas olha lá, ó, o relógio. A segunda palavra, irmãos, qual é mesmo? Alguém se lembra? Confiança. A segunda palavra é confiança. E de 1 a 10, eu não sei como está a minha confiança em Deus. De 10 eu tenho certeza que não deve estar muito, não. Eu tenho algumas coisas que me deixam assim, né? Preocupado com amanhã, coisa parecida. Então, 10 eu tenho certeza que não. Mas também não vou falar para os irmãos o que eu penso quanto é. Entendeu? Mas Davi era 10 na confiança. Eu tenho a impressão que Davi, segundo o Salmo 23, Davi era 10. Ele confiava em Deus. Versículo 4. Irmão, desculpa. Eu esqueci de pegar os préstimos do Gilson. Gilson, primeiramente, o versículo 1, sobre intimidade. Olha, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. O Senhor é o meu pastor. Já falamos sobre intimidade. Agora o versículo 4. Desculpa o gafe. 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Irmãos, confiança. Davi tinha confiança em Deus, como as suas ovelhas tinham confiança nele. E agora, como ovelha, ele tem confiança
em Deus. Vou ver também o Salmo 125, Gilson, fazendo favor, 1 e 2. Salmo 125, versículo 1 e 2. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. E todos os irmãos sabem o que é o Monte Sião, né? São aqueles montes que tem em volta de Jerusalém, que não só protege a cidade, mas também estão ali, quantos milhões de anos, que não se abala. Então, o que o salmista está dizendo para a gente, que nós, quando confiamos, nós somos igual ao Monte Sião. Ele está fazendo uma comparação. Firmes para sempre, não é isso? E o outro versículo, 2, né? Como os montes cercam a Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Conheça minhas ovelhas e eu as protejo. Aquele pai protegeu o indinho a noite inteira. E é assim que Deus faz com a gente. Ele nos protege, né? Com respeito à confiança, Davi e Golias. Para mim, aquele episódio, para mim, em termos de confiança, é o 10 do Davi. A confiança de Davi. E foi tão interessante que Davi, quando se apresenta para ir lá, ele tinha que primeiro falar com Saul, que era o rei. E ele vai lá falar com Saul. Saul, quero enfrentar o gigante. Saul deve ter ficado, foi o quê? Uma criança? Que exemplo! Para mim, eu mandar uma criança pequenininha, baixinha, para enfrentar aquele homem daquele tamanho? Não vai de jeito nenhum. Ele falou, mas eu quero ir. Aí Davi conta uma história para Saul. Falou, olha, quando eu era pastor de ovelhas, um dia eu estava pastoreando as minhas ovelhas e um danado do leão pegou uma delas. Pegou, abocanhou a ovelha e eu fui lá e tirei a ovelha da boca do leão e, logicamente, o leão não gostou, né? Ficou muito nervoso, né? De eu tirar a janta dele, o almoço dele, tão suculento, né? E eu consegui tirar. Aí o leão veio para cima de mim. Eu não como a ovelha, mas como o dono das ovelhas. O leão deve ter pensado. E eu matei esse leão com as minhas mãos. Davi fala para Saul. Uma outra vez foi um urso também, que foi a mesma coisa. Eu fui lá e matei o urso. Então, se eu matei um leão e matei um urso e tirei uma ovelha da boca, então eu posso matar esse incircunciso que está aí afrontando o povo de Israel. Ele é grande, mas não é 3 e nem 2. Ele tem 3 metros, não tem problema. Melhor ainda, o tombo vai ser mais violento ainda, né? Então Davi conta essa experiência para Saul, e Saul então resolve deixar aquele menino enfrentar o Golias. Confiança, irmãos. Davi sabia que ele ia ser vitorioso, ou não. Davi sabia que ele não ia morrer nas mãos daquele homem. Davi sabia que ele era um gigante muito grande, mas ele não sucumbiria diante dele. Davi sabia, porque ele aprendeu a confiar no Deus, que ele tinha intimidade. Então Davi vai lá e mata o gigante. Né? Quantas vezes também nós, né, ficamos aí diante de gigantes que nos apresentam, com respeito a algumas dificuldades, que parecem gigantes, e nós ficamos amedrontados. Às vezes nós não temos confiança que Deus vem nos dar a vitória na hora certa, entendeu? E eu, graças a Deus, irmãos, o que eu falei, não pergunta qual de 1 a 10 onde eu estou, não pergunta não. Mas eu posso dizer que tenho uma certa confiança em Deus. Nesses 50 anos, 56 anos que eu sirvo a Deus, eu aprendi a ter certa confiança. E muitas vezes acontece algumas coisas lá em casa, né, que não vou aqui equacionar, mas minha esposa, mas você não confia no Deus? Eu falei, eu confio, mas ele vai responder, calma. Vamos esperar um pouquinho, Deus vai responder. E nós tínhamos uma casinha para alugar lá no fundo da minha casa, e estava, põe placa, por que você não põe placa? Por isso que Deus não te ajuda. Eu falei, não ponho. Eu confio que Deus vai mandar para nós o inquilino certo. Ele já sabe qual é o inquilino. Eu confio. E realmente apareceu um casal que são da Assembleia de Deus. Está morando lá com a gente. É certeza que eu vou receber? Não sei. Mas pelo menos eu confio que foi Deus que os mandou para mim, na minha casa.
Então é a minha confiança. Então, de 1 a 10, eu tenho eu aprendi a confiar em Deus nesses 56 anos que eu estou na igreja. Quantas experiências eu tive, que eu confiei, e Deus me atendeu. Pena que o relógio está falando que está na hora, mas eu tive um problema de rins uns tempos atrás, qualquer hora eu conto para os irmãos, de como eu ouvi a voz de Deus mandando a orientação de Deus do que fazer quando eu tive a cólica de rins. E se não tivesse acontecido, hoje eu não estaria aqui, porque eu teria morrido. Então eu confiei em Deus, falei, Deus há de me curar. E aconteceu. Então eu tenho, sim, desses tantos anos, muita confiança em Deus. Não tem totalmente, mas tem. Terceira palavra para a gente terminar, irmãos. Prazer, não é isso? Intimidade, confiança e prazer. O prazer vem como consequência da intimidade. O prazer vem como consequência da confiança. Então, Davi tinha prazer no Senhor. Vamos ver? Versículo 5 do Salmo 23. 23, 5. Deixa eu ler aqui na minha tradução. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Festa, mesa. Outro dia o pastor Bruno falou aqui sobre mesa, né? Acho que foi inclusive numa Santa Ceia. O simbolismo da mesa para nós. Se a gente for, eu estava assim, tentando fazer umas pesquisas, né, com respeito ao simbolismo, a gente falaria aqui 1 hora com respeito a isso, o que representa a mesa. Mas uma das coisas que o pastor Bruno falou aqui para a gente, que a mesa é confraternização, é alegria, não é isso? É prazer. Quando a gente se junta em volta de uma mesa, para almoçar, para jantar, é coisa prazerosa. Dificilmente, posso arriscar, irmão, quando você reúne a sua família, lá em volta da mesa, não é para brigar, não, briga com a Ana Laura, e briga com a esposa. Não acontece isso. É prazer ali de estar comendo todo junto. É mesa. Então, o que Davi está falando, irmãos, que ele tinha prazer a ponto de dizer o que ele está falando, né? Prepara-me um banquete, uma mesa, para mim, às vistas dos meus inimigos. Olha que incoerência parece, né? Não parece uma incoerência? Davi está ali sentado em uma mesa, o exército está ali no outro lado aqui na rua, da rua, para atacá-lo, e ele está lá tranquilo, comendo, né? E pedindo que se preparasse uma mesa. Davi está falando de prazer, de confiança, de intimidade. Ele sabia que aquele exército que estava ali pode preparar uma mesa que ele vai comemorar. A mesa era para comemorar as vitórias que ele tinha sobre os exércitos do inimigo. Então, por isso que Davi fala, prepara-me uma mesa. Olha, eu vou sair para fazer essa guerra, e falar para a esposa dele, para a esposa, deixa uma mesa preparada. Um banquete, porque quando a gente voltar, a gente vai fazer festa. E Davi sabia que ele ia voltar. Às vezes ele até dava o cardápio, né, Tony? Pode fazer isso aí, né? Como é que chama aquele negócio que nós comemos aquele dia aqui, o dia do fugir, como é que é? Fugir. Prepara aí um fugir, né? Que quando eu voltar dessa guerra, a gente vai fazer uma festa. Por isso que Davi fala de prazer, né? Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Então, irmãos, são as 3 palavras que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos. As 3 palavras. E a última é prazer. Vamos ainda ao Salmo 1. Salmo 1, de 1 a 3. Depois a gente está terminando. Salmo 1, versículo 1 a 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Outro versículo. 2. Ao contrário, a sua satisfação, o seu prazer está na lei do Senhor. A minha tradução fala prazer, por isso que eu pensei nele. A minha satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Prazer. Então, irmãos, Davi tinha prazer em meditar na palavra de Deus, até então escrita, né? Que eram os livros de Moisés. Eu tenho a impressão que Davi sabia
cada vírgula. Era aquele menino assim, né? Que aprendeu a conhecer Deus, primeiro por ouvir falar. Era uma criança, logicamente a família falava nos seus cultos domésticos, né? Com respeito a Deus, falava do Deus que abriu o mar. Então Davi prestava muita atenção no que se falava de Deus. Então ele conhecia Deus por ouvir falar. Mas Davi também lia a respeito de Deus. Todo ali o que se tinha escrito até então, 5 livros do Pentateuco, Davi estudava e lia. Então por isso que ele confiava. Então quando ele fala, né? O meu prazer está na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. É o Salmo 1. E ainda agora para terminar, Filipenses 4, 4 a 7, como consequência de prazer. Filipenses 4, de 4 a 7. Vamos ver primeiro. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Irmãos, eu acho que Davi era um homem muito alegre. Talvez preocupado, porque ele era rei, né? Mas no convívio no palácio, eu acredito que Davi era um camarada muito simpático. E alegre, né? Com seus comandados, com seus funcionários. Eu tenho a impressão que Davi era assim. Se não é, me perdoa, mas é a impressão que eu tenho. O 5, versículo 5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto ao Senhor. Bom, as pessoas têm que ver em nós o prazer que nós temos de ser crente. O prazer que nós temos de servir a Deus. O prazer que nós temos de sair 4 horas da tarde para vir aqui ensaiar, né, Murilo? Mas vem com prazer de estar aqui, louvando a Deus. Eu tenho a impressão que é o nosso prazer que está sendo aqui nessa noite. Nós viemos aqui louvar o Senhor e aprender um pouco dele. Versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Olha que prazer, né? Então Deus nos dá esse prazer de buscá-lo para isso aí. Não é isso? E Davi tinha esse prazer. E o versículo 7, né? Para terminar. E a paz de Deus, esse versículo é profundo, viu? E a paz de Deus, a paz de Jesus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E assim nós estamos terminando, né? Mas eu queria só falar mais alguma para terminar. Falamos sobre confiança, sobre intimidade, sobre confiança, sobre prazer. Então, se nós queremos ter tudo isso nas mãos do Senhor, nós temos que nos tornar ovelhas. Não é isso? Eu tenho que me sentir como ovelha. E Davi fazia isso, né? O Senhor é meu pastor. Então, Davi se sentia como ovelha. E como é se sentir uma ovelha? Nós falamos aqui que a ovelha é um animal que não tem muito autodefesa, não é isso? É um animal assim, se tiver um buraco, vai lá e cai. Né? Se tiver uma erva daninha, vai lá e come. A ovelha é desse jeito. Então nós também devemos ter essa dependência de Deus sendo ovelhas, como somos ovelhas de Jesus Cristo. Sabendo que Ele está sempre de olho em nós, para nos guardar. E Davi era uma pessoa muito ensinável, né? Por isso que eu falei que era um homem que tudo ele aprendia, né? E não era aquela pessoa que sabia, não, sei tudo e não tenho que aprender nada. Talvez só Salomão que poderia fazer isso, né? Eu sei tudo, não preciso aprender nada. Então eu vou lá pegar, traz um monte de concubinas, porque eu sei o que eu estou fazendo. E não estava sabendo o que ele estava fazendo. Então, vamos nos tornar como ovelhas na mão do nosso Deus, para que Ele nos guarde e nos oriente na tudo aquilo que nós devemos fazer no nosso dia a dia. Convivência, experiência e conhecimento de Deus. Que Deus possa nos abençoar. Amém. Alguém vai fazer o encerramento? A gente faz? Então, irmãos, que Deus possa ter nos abençoado nessa noite. Os irmãos, cada um saiu das suas casas. Eu tenho certeza que o irmão saiu da sua casa 3h30 para estar aqui, né? E que Deus possa estar abençoando a nossa vida, a vida de cada um de nós, por ter participado de mais um culto
de adoração e de louvor e de aprendizado da palavra de Deus. E que sejamos como ovelha. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa oportunidade que estamos tendo de estar aqui na tua casa, louvando o teu nome e aprendendo com a vida de Davi, de como sermos servos, sermos ovelhas do Senhor nas mãos do Senhor Jesus. Ensina cada um de nós, Espírito Santo. Coloca no nosso coração esse sentimento de ser ovelha querida por Jesus. Coloque no nosso coração essa dependência, para que nós possamos ser sempre uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu. E, em especial, gostaria agora de pedir pela Isabel, parte, ela em casa, enferma, que ela possa também estar sendo assistida pelo Senhor. Ela é tua ovelha, ela tem incomodado e a gente corta o coração de ver ela daquela maneira. Portanto, em nome de Jesus, eu quero que nesse momento o Senhor visite a vida dela, que ela possa estar se recuperando e estar aqui com a gente no próximo domingo, louvando o teu nome. Muito obrigado. Amém. E que a maravilhosa graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, seja conosco, Senhor, hoje e para sempre. Amém. Vão em paz. Deus possa abençoar. Grande. Uma salva de